Dia, vamos lá entender a diferença entre os dois sistemas políticos, econômicos e sociais e até mesmo culturais que prevalecem atualmente no mundo. Um como superioridade em relação à supremacia econômica mundial, né? E o outro, ainda existe alguns países que implantam esse sistema dentro do seu território. Então, vamos ver as diferenças entre o capitalismo e o socialismo, tá? Diferenças entre os dois sistemas. No capitalismo, os meios de produção pertencem aos investidores e capitalistas, ou seja, capital privado, tá? Em alguns países, como o Brasil, por exemplo, existe o capital com a junção do público, capital misto em algumas empresas chamadas de autarquia, SEB, CAESB. Então, empresas que são comandadas tanto pelo setor privado como pelo setor econômico do Estado, tá? Então, no socialismo é diferente, tudo é na mão do povo, ou seja, os meios de produção pertencem ao governo, ao Estado, né? A produção visa o lucro, no capitalismo sempre o produto final é o lucro, tá? A revenda tem que haver o lucro, então se você não tem um lucro dentro da ótica capitalista, você não será desenvolvido, ou seja, rico. Bom, a produção visa a satisfação das necessidades básicas da comunidade. Na teoria socialista, o lucro tem que ser a satisfação do povo, ou seja, melhores condições de trabalho, saúde, educação, segurança de boa, ótima qualidade, tá? O que há diferença nos países capitalistas, principalmente os pobres, tá? A concorrência. A concorrência e pressão para que se trabalhe sempre mais. Então, a jornada de trabalho excessiva, né? Para que haja o quê? O lucro, tá? Então, o trabalhador, principalmente, né? Hoje ainda existem empresas que exigem muito do trabalhador, né? Mas, assim, existem leis hoje que pautam o trabalho extra. Mas na época que iniciou-se esse sistema, principalmente na Europa, pessoas trabalhavam muito, já com a descendência do período de servidão. Só que o trabalhador era assalariado, mas era remunerado de forma básica e o salário era muito baixo naquela época, tá? Hoje é diferenciado porque o salário mínimo no Brasil, quem pauta é o governo, né? É baixo ainda, com certeza, é muito baixo em relação a outros países da América. A concorrência e a pressão para aumentar a produção são para mostrar que os países socialistas são eficientes. No caso aí, está caracterizando o socialismo real. O povo trabalhava para demonstrar que esse sistema era melhor que o capitalista. Tá? Mas na ideia de Karl Marx e Friedrich Engels, existia o trabalho e o lazer. O trabalhador tinha que ter satisfação. Isso provinha dos frutos desse trabalho. No caso, lazer, boa segurança, boa saúde, boa educação, né? Então, os serviços essenciais seriam de boa, ótima qualidade, né? Para que houvesse essa satisfação e a eficiência no trabalho. Qualidade no sistema socialista é mais interessante do que quantidade. Existem classes sociais? Sim, no capitalismo existem classes sociais, né? A teoria capitalista é o burguesia e o proletariado, que é o trabalhador assalariado. Já no socialismo, não há existência. Então, as classes sociais são reduzidas até desaparecer. Então, a ideia é que não haja diferenças, exista apenas o coletivo, o cooperativismo, e cada sociedade e cada pessoa tenha aquilo que receba com qualidade e não como quantidade, tá? Mas no socialismo real existiu, tá? Existiam os burocratas, aqueles que administravam, tá? E existiam os proletariados. No socialismo real,
ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que é contra as ideias capitalistas. A liberdade de religião, países laicos, ideias laicas, né? Mas no início do capitalismo, quem comandava era a Igreja Católica, tá? As idealizações teóricas. Depois foram se alavancando pelas ideias iluministas, as revoluções, né? Iluministas, e a razão foi em cima da teocracia, né? Da teologia. Então, aos poucos, a religião ficou de forma secundária e todas elas são aceitas na atual conjuntura capitalista, né? País laico igual ao nosso. Todas as religiões, o povo escolhe o que quer professar. A religião no socialismo é vista como um instrumento a mais do capitalismo. E muitas vezes os praticantes são perseguidos. Então, para eles, a religião, principalmente católica, é profana no socialismo, né? Porque a maioria dos teóricos naquela época eles eram ateístas, né? Karl Marx, Friedrich Engels, todos eles foram educados em igrejas católicas. Então, como Martim Lutero foi o primeiro reformador da igreja, a maioria viam a forma teocrática um inimigo da ideologia, principalmente do socialismo, né? Então, hoje nós temos três tipos de pensadores nessa parte de religião. Aqueles que acreditam, né? Que são os cristãos ou aqueles que acreditam na existência de um Deus, né? Aqueles que não acreditam, né? Que o Deus que vem tudo provindo da natureza e do científico, que são os ateístas, e existem os agnósticos, que ligam a religião à ciência. Então, tem essas três vertentes, né? Tudo é explicado através a religião, o fato da existência de Deus é explicado também na ciência, tá? No capitalismo, o mercado dita as prioridades econômicas da sociedade, né? A livre concorrência, né? E o trabalho, a economia, a qualidade do trabalho, a quantidade que esse lucro provindo vai ditar as regras econômicas da sociedade. Ou países mais ricos, pessoas com melhores condições de vida, e países mais pobres, com pessoas de baixa renda ou no extremo da pobreza, tá? Então, isso é através da questão do lucro, a ideologia capitalista. Por isso que existe a divisão de classes sociais. O Estado planificado, no caso, a economia planificada, é a economia em ciclos. Então, existem vários setores da economia planificada. Uma das ideologias socialistas, no socialismo real, está se colocando aqui a reforma agrária. Tá? E outro detalhe, as indústrias de base, aquelas que extraem o minério, extraem todas as matérias-primas do seu território, são a indústria de base a mais importante, tá? Essa que vai alavancar a economia do país. Então, a indústria de base é do Estado, não é vendida, porque é importantíssima para o alavancamento da economia do país, tá? O agronegócio, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, então é a indústria de base, tá? E a reforma agrária, em que as grandes propriedades rurais são divididas entre cooperativas, tá? Ninguém é dono da terra, e sim um Estado. No capitalismo, o motor que move a sociedade é o acúmulo de bens. É a ideologia do mercantilismo desde o início do pré-capitalismo aí, né? O acúmulo de bens através do lucro, né? A ideia do capitalismo é que países ricos são aqueles que vendem muito e não consomem muito do exterior. Tem que se autossuprir. E quando compram, é assim, num valor irrisório que não vai afetar na economia, no acúmulo do mercado. Então, existe aqueles países capitalistas que são exportadores, né? E os importadores. Então, no caso do Brasil, ele importa mais. É por isso que
caracteriza-se como um país de economia de importação, né? Porque a maioria daquilo que a gente tem no nosso país, da parte secundária da industrialização, né? Os produtos manufaturados, eles vêm das transnacionais, né? No socialismo, o grande estímulo social seria a garantia de felicidade com o mínimo para sobreviver para todos, sem que nada faltasse. Na ideia do socialismo, no modo de produção comunista, a ideia é de que se eu não preciso daquilo, para que eu tenho? Se é uma coisa supérflua, não é necessária, né? O ser humano, ele tem que sobreviver com o mínimo possível, para qualquer tempo de crise a pessoa saiba sobreviver, né? Então, a pessoa tem que ter a felicidade através da não de um consumismo exacerbado, mas ter aquilo que possa comprar, né? Ou possa ter, né? Sem superficialidades. Na ótica capitalista, o povo tem que ser consumista, porque senão não alavanca a economia, né? Não há compra de mercadorias. O livre-arbítrio e o individualismo consistem no pilar político. Desta maneira, o indivíduo participa das decisões políticas. Então, a ideia capitalista é a escolha de um representante para o povo, né? O livre-arbítrio, as ideias de liberdade, não de libertinagem, né? A livre concorrência, né? Hoje nós chamamos, no período da primeira e da segunda revolução, não da segunda revolução industrial, existe o liberalismo econômico. Hoje nós estamos no período neoliberal, em que o Estado intervém na economia quando assim é necessário, tá? O Estado é o povo, então na ótica capitalista atual, existe o sistema de democracia, onde representantes escolhidos pelo povo fazem a escolha para o resto da população de tudo que é relacionado ao político e econômico, né? Na legislação, na jurisdição. Então, é a característica da ótica capitalista hoje, né? Do capitalismo informacional, do capitalismo financeiro. No socialismo, o indivíduo deve levar em conta as necessidades da coletividade, ou seja, o cooperar, né? Antes de tomar uma decisão, como a escolha da profissão, por exemplo. Tá? Então, no coletivo, a qualidade exerce uma maior influência do que a quantidade. Então, se, por exemplo, está falando aqui da profissão, é o país escolher um setor da economia que vai alavancar a economia e dali vai dar boas ou ótimas condições de vida para a população. No capitalismo, o individualismo prevalece, né? Se um detém o dinheiro, então ele vai deter todo aquele setor econômico só para ele. E isso é aceito porque ele dá lucro ao Estado e alavanca a economia do Estado, tá? Então, o individualismo. Então, o capitalismo e o socialismo têm características distintas. Livre concorrência no capitalismo, no socialismo o Estado detém a economia. O povo, nos dois sistemas, escolhem, tá? O seu representante, sendo que no socialismo há o coletivo, a cooperatividade da idealização do sistema político e econômico. Já no capitalismo, o povo escolhe através de um sistema presidencialista, né? No caso da maioria dos países hoje, ou tem reis ou monarquias, e essa exerce o poder parlamentarista, né? Através de um primeiro-ministro, como muitos países. Ou tem os poderes ditatoriais também, em alguns países aí, de ótica sociocapitalista, tá? O mercado de trabalho avisa-se o lucro, né? Venda de mercadorias. No socialismo, não vende? Vende. Só que não exporta. O Estado tem que suprir as necessidades do povo para que não necessite
do exterior, tá? Então, a maioria das repúblicas socialistas, elas se fechavam para o mercado exterior, principalmente de produtos capitalistas, tá? A ideia primordial não é, acaba sendo individualista, mas não é. É que o povo e a sua economia bastasse aquilo dentro do seu país, ter relações econômicas com outros países, sim, mas que o país não é como se fosse não tivesse um consumismo exacerbado, ou seja, comprar demasiadamente de outros países e daí via a ser um país individualista com indústrias privadas comandando o seu estado, tá? Em uma sociedade consumista, o que ocasiona dentro da ótica capitalista, tá? A sociedade no sistema capitalista é subdividida em burguesia e proletariado. No socialismo existe aqueles representantes escolhidos pelo povo, tá? No socialismo real isso não acontecia, era escolhido através da demanda do legislativo e do executivo, tá? A escolha através de representantes eram chamados de burocratas, o que era errado, porque na ideologia socialista, quem escolhe é o povo também o seu representante para ajudar nessa coletividade e cooperativismo dos países. O que acontece no socialismo? A população socialismo real. A população também fica pobre, né? Porque muitos burocratas eram mais ricos, demonstravam riqueza, relógios caros, e a população mais pobre vivia entre as classes médias e baixas, né? O que um vestia, existia uma indústria para vestir, então a maioria tinha só aquilo para uma camisa igual para todo mundo, roupas iguais, né? Então, já os burocratas não, importavam relógio, importavam roupas, e isso não tem nada a ver com a ótica do socialismo, tá? Todo mundo tem que ter a divisão da economia por igual, não a ideia não a não diferenciação, qualidade versus quantidade, consumismo, tá? Nas indústrias capitalistas, o poder econômico é monopólio ou oligopólio, né? Ou uma indústria comanda o setor, ou vários grupos industriais comandam um determinado setor. Na indústria socialista, a importância é a indústria básica, né? A indústria de base, aquela que importa matéria-prima. A primordial ideia é a reforma agrária, tá? Para que todos possam plantar, não só um ter a detenção de ter grandes quantidades de terra. O capitalismo atual, ele é o terceiro da fase, né? Com ideologias de uma quarta fase vinculada à terceira fase, que é o financeiro, né? Movido pelos setores bancários de ação, é o capitalismo atual através de uma dinâmica relacionada à globalização de informações, tá? O que é isso? Se você está aqui agora, você está linkado a um banco que pode se ligar a todo o país através de um sistema de informação chamado internet. Então é isso. A religião dentro do capitalismo, a primordial era cristã, tá? Mas hoje todas as religiões são aceitas dentro do sistema capitalista, né? Então a maioria dos países são laicos, um ou outro que ainda tem um extremismo religioso, né? Cuja religião primordial, na sua maioria, é católica ou protestante. E no sistema socialista, os socialistas, a ideia deles é que dê liberdade de ideologia, seja ele laico ou não. Na teoria socialista, a maioria dos primeiros ideológicos socialistas eram ser agnósticos ou ateístas, mas
No socialismo, a igreja, na União Soviética, a igreja que prevalecia era a igreja católica ortodoxa, né? Pela distância entre Roma e a distância entre a igreja ortodoxa, a proximidade entre a igreja ortodoxa cristã do Império Germânico, tá? Então é isso por hoje, as diferenças entre o capitalismo, lembrando, e o socialismo, lembrando que o socialismo hoje, em alguns países, são poucos países que ainda prevalecem essas ideias. Dizem alguns autores que a junção entre esses dois sistemas, eu acredito pela leitura, tá? Hoje nós temos ideia, principalmente agora com essa pandemia, nós temos aquele coletivo, a ideia de coletivo, do não consumismo, né? Mas que haja também a comercialização, o comércio. Então, há uma junção aí de um novo sistema, de uma teoria de surgir um novo sistema com a junção do sistema sociopolítico econômico capitalista e sistema sociopolítico econômico socialista, tá? A ideia de que haja a coletividade, né? Primeiro o ser humano, o planeta, defesa do nosso planeta como essência da preservação, né? E não extinção do planeta e da raça humana, né? Da espécie humana. Então é isso. Tenham um bom dia para vocês. Lembrando que o capitalismo surgiu na Idade Moderna, né? Lá pelo final do século XIV, com a expansão marítima e comercial e a queda do Império Romano do Ocidente. Está subdividido em 3 fases. A primeira fase é o mercantilismo, a segunda fase é a inovação tecnológica com o advento da industrialização, né? Primeira potência industrial foi a Inglaterra, e depois é o advento do monopólio, do imperialismo, que é o capitalismo monopolista que até hoje prevalece, com uma nomenclatura atual chamada de informacional. O socialismo surge em contraposição ao capitalismo, já no século XIX, também subdividido em fases, o tópico, com Owen e outros ideológicos da época. O principal idealismo socialista, com as teorias do socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels, né, alemães por essência, de nacionalidade, e o socialismo real, que veio a partir da Revolução Socialista de 1917, né, com a queda do czar na Rússia, o que transformou a partir de 1922 a unificação de países do Império, do antigo Império Germânico e Império Russo, tá? E eles se unificando, algumas repúblicas optando pelo socialismo e outras optando pelo capitalismo logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse contexto vocês vão estudar na Idade Contemporânea, que inicia-se com as revoluções da industrial,